Bem-vindo, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre como pensar como um general, a visão estratégica para a vida pessoal. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O campo de batalha que ninguém vê. Existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Elas acordam cedo, trabalham, correm atrás de objetivos, fazem planos, estudam, lutam, se cansam e dormem. E então repetem tudo novamente, dia após dia, ano após ano. Mas existe um problema. Elas entraram em uma guerra sem sequer perceber que estavam em guerra, porque a vida nunca foi apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios. Ela sempre foi um campo de batalha invisível. Não um campo com espadas, cavalos ou soldados marchando entre montanhas cobertas por fumaça, mas um campo muito mais perigoso. Um campo onde as distrações competem por sua atenção. Pessoas disputam seu tempo. Medos atacam sua mente. Dúvidas cercam suas decisões, onde seus hábitos podem ser aliados ou traidores. E a maioria das pessoas entra nesse território completamente despreparada. Elas avançam sem estratégia, sem direção, sem visão, como soldados correndo no escuro. Mas os grandes generais nunca viveram assim. Eles entendiam algo poderoso. A batalha nunca é vencida no momento do confronto. Ela é vencida muito antes. Ela é vencida na mente. Porque um general verdadeiro não reage ao caos. Ele cria ordem antes que o caos apareça. Enquanto outros estão despreparados procurando soluções, ele já havia previsto os movimentos. Enquanto os outros entram em pânico, ele permanece calmo, porque ele sabe algo que poucos compreendem. Quem controla a visão, controla o destino. E talvez a pergunta mais importante seja: quem está comandando a sua vida? Você ou as suas circunstâncias? O erro que destrói impérios. Muitos acreditam que vencer significa atacar mais rápido, trabalhar mais, se esforçar mais, lutar mais, mas a história está cheia de homens poderosos que caíram exatamente por isso. Eles confundiram movimento com progresso, confundiram velocidade com direção. Imagine um exército inteiro correndo em máxima velocidade, milhares de soldados avançando, bandeiras erguidas, espadas brilhando, energia infinita. Mas existe apenas um problema. Eles estão correndo para a direção errada, e não importa o quanto acelerem, apenas chegarão mais rápido ao fracasso. Hoje acontece a mesma coisa. Pessoas ocupadas o tempo inteiro, agendas lotadas, 1000 tarefas, muitas preocupações, várias distrações e pouca direção, pouca clareza, pouco propósito. O general não pergunta: como posso fazer mais? Ele pergunta: qual batalha realmente merece minha energia? Porque existe uma verdade brutal. Toda vez que você diz sim para algo, está dizendo não para outra coisa. Quando entrega horas para distrações, está roubando horas do seu futuro. Quando entrega energia para problemas pequenos, talvez esteja abandonando objetivos gigantes. Grandes estrategistas sabiam que poder não significa lutar todas as guerras. Poder significa escolher quais guerras merecem ser travadas. O poder de enxergar o invisível. Generais não olhavam apenas para o presente. Eles olhavam para horizontes que ninguém mais conseguia ver. Enquanto soldados viam apenas a montanha diante deles, o general observava o vale atrás da montanha. Observava o clima, os caminhos, o inimigo. Observava até aquilo que ainda não havia acontecido. Porque a estratégia é a arte de enxergar consequências. E aqui existe algo assustador. A maioria das pessoas vive apenas viajando no agora, diferente de estar no agora.
que é ter consciência plena de onde se está. Eles sentem vontade e agem, sentem medo e recuam, sentem raiva e explodem. Vivem como barcos sem leme, sendo empurrados pelas ondas. Mas pense nisso, toda decisão pequena possui uma sombra enorme projetada no futuro. Uma hora perdida hoje, talvez seja um sonho perdido amanhã. Um hábito repetido por anos, talvez seja um destino inteiro sendo construído silenciosamente. O problema é que resultados raramente aparecem imediatamente. A vida trabalha em silêncio. Ela acumula, observa, espera e então um dia tudo retorna, como uma avalanche, porque ninguém fica forte em um dia, ninguém fica sábio em um dia, ninguém destrói a própria vida em um dia. Tudo acontece em pequenas decisões invisíveis, e o general entende isso. Ele não pergunta: o que essa escolha fará hoje? Ele pergunta: o que essa escolha fará daqui 5 anos? A arte do silêncio. Existe uma característica curiosa nos grandes estrategistas. Eles raramente eram os mais barulhentos, não eram os que gritavam mais, não eram os que buscavam atenção, porque quem possui poder verdadeiro não desperdiça energia tentando parecer poderoso. Um leão não precisa anunciar que é um leão, ele apenas caminha. Hoje, vivemos em uma era estranha, uma era onde todos querem mostrar movimento, mostrar conquistas, opiniões, resultados, mas grandes movimentos, geralmente, nascem em silêncio. Uma árvore cresce silenciosamente, um guerreiro treina silenciosamente, e talvez você esteja subestimando o poder disso, porque enquanto o mundo inteiro está ocupado tentando ser visto, você pode estar ocupado, se tornando impossível de ignorar. O general interior. Existe uma última verdade, talvez a mais importante de todas. Durante muito tempo, acreditamos que nossos maiores inimigos estavam do lado de fora. As pessoas, as circunstâncias, a falta de oportunidades, a sorte. Mas os maiores generais descobriram algo assustador. O inimigo mais perigoso quase sempre estava dentro dos próprios muros, dentro da própria mente. A preguiça, o medo, o ego, a dúvida, a procrastinação. Porque de que adianta conquistar cidades inteiras se você não consegue dominar a si mesmo? De que adianta vencer batalhas externas enquanto perde guerras internas? No fim, a maior estratégia nunca foi conquistar territórios, foi conquistar a própria mente. Porque quem domina a si mesmo se torna difícil de derrotar, e quem não domina a si mesmo pode perder mesmo estando cercado de oportunidades. A paciência dos impérios. Existe algo que separa soldados impulsivos de grandes estrategistas: o tempo. Porque homens comuns querem resultados rápidos, querem mudanças rápidas, recompensas rápidas, plantam hoje e querem colher amanhã. Mas a natureza nunca funcionou dessa forma. Florestas não nascem em uma semana. Um império não pode ser construído em alguns dias. Mesmo assim, muitas pessoas abandonam seus caminhos cedo demais. Treinam por alguns meses e desistem. Estudam por pouco tempo, tentam uma vez, falham e acreditam que perderam a guerra. Mas os grandes generais entendiam algo quase invisível. Nem toda ausência de resultado significa ausência de progresso, porque existem batalhas que estão acontecendo abaixo da superfície, como raízes crescendo debaixo da terra. Você olha para cima e não vê nada. Parece que nada está acontecendo, mas lá embaixo tudo está acontecendo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja aprendendo coisas que ainda não consegue enxergar. Porque antes de sustentar grandes vitórias, uma estrutura precisa ser feita. Imagine construir um castelo gigantesco sobre a areia. Não importa o quão bonito ele pareça, mas cedo ou mais tarde ele cairá.
Por isso o general não se desespera diante da demora. Ele sabe que algumas guerras exigem velocidade, mas outras exigem permanência. Ele sabe esperar e observar. Ele sabe continuar avançando mesmo quando não existem aplausos, porque ele compreende uma verdade que poucos aceitam. As pessoas costumam superestimar o que conseguem fazer em alguns meses, mas subestimam completamente aquilo que podem se tornar em alguns anos. Impérios não pertencem aos que correm sem direção. Pertencem aos que permanecem marchando quando todos os outros decidiram parar. O homem que caminha entre batalhas. Talvez, neste exato momento, você esteja enfrentando uma guerra silenciosa. Talvez ninguém saiba, ninguém veja, ninguém imagine. Mas existe algo que precisa ser lembrado. Você não nasceu para viver reagindo ao mundo. Você nasceu para construir direção, para escolher suas batalhas, enxergar além do horizonte, para transformar caos em ordem. Porque a vida não entrega mapas, ela entrega território desconhecido. E todos entram nele da mesma maneira, sem saber exatamente o que existe adiante. Mas alguns avançam como soldados perdidos, e outros avançam como generais. A pergunta é simples: quando a próxima batalha chegar, quem estará segurando as rédeas da sua vida? O medo ou você? Até a próxima, olimpianos!